Oi, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa live, nosso bate-papo. Ei, Lê, ei, prima. A gente vai começar aqui um bate-papo falando sobre a inveja. Tô arrumando aqui o nosso computador pra gente poder começar. Tem que ter cuidado, né? Porque o Face, o Insta, se não tiver, a música não puder colocar, eles cortam. Então eu vou jogar lá embaixo e vou mudar a música aqui. Isso. Aguardando vocês entrarem pra gente bater um papo. Esse horário é a primeira vez que eu tô fazendo, ou a segunda, não sei. Que a gente está fazendo a live. Vou ver se eu coloco aqui no Face também, no meu Face pessoal. Oi, boa tarde para todos que estão aí chegando no Insta na Vitrice. A gente vai começar a falar sobre a inveja. Quem não tem um invejoso no trabalho? Quem nunca sentiu inveja, né? Tava passando por uma situação difícil e acabou, né, de uma forma muito frustrada, e aí acaba por invejar a situação de alguém, né? Fala assim, poxa, por que com aquela pessoa acontece tudo e comigo nada? Então hoje a gente vai falar dessa situação de uma forma, né, a observar que muitas vezes essa inveja pode ser até saudável de determinada maneira, e que às vezes ela pode se tornar uma situação patológica, uma situação que interfere na sua boa convivência, que interfere na sua vida, nos seus relacionamentos, até amorosos, né? Às vezes o seu marido ou a sua esposa se dá bem e você fica se sentindo, nossa, eu sou dependente, né? Ele consegue tudo, ela consegue tudo, eu nunca consigo nada, eu sou um azarado. Então, que será, né? Por que será que nós passamos por essa situação de inveja? Por que será que a gente se permite passar por isso? E a gente vai entender como que é essa dinâmica. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Jane. Então, por que a gente se coloca numa situação, né, de inveja? Então, vamos aguardar, né, chegar mais pessoas. E como conseguir conviver com uma pessoa que tenha inveja da gente. Como conseguir conviver com o invejoso. O que será, né? O que a gente pode fazer para poder fazer algo diferente acontecer na nossa vida, né? Então eu também tô lá no Face, tô aqui no Insta com vocês. E no Face, deixa eu fazer uma coisinha aqui, melhorar a nossa visão. Ei, tudo bem? Boa tarde para todos. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais cedo, porque eu senti uma necessidade, né, de fazer algumas coisas na sexta-feira, precisava uma questão de trabalho mesmo. E aí eu falei, vou fazer isso no domingo eu tô mais tranquila, já liberei algumas coisas do trabalho, e aí eu já posso conversar um pouco com o pessoal. A nossa conversa hoje vai girar em torno da inveja. Quem nunca teve inveja, né? O pessoal que tá chegando no meu Face aí, quem nunca teve inveja, quem nunca teve aquele colega do trabalho que a gente falou, poxa, mas eu gosto tanto de fulano, mas ele tem tanta inveja, inveja fulano, inveja Beltrano, ele é meu amigo, mas, poxa, amigo é invejoso, né?
E aí, amigo é invejoso? O que, que a gente pode dizer desses amigos que às vezes nos colocam em situações constrangedoras quando a gente percebe que um amigo nosso tem inveja da gente, de alguma conquista, e ainda sofre mais, né? Quem realmente sente inveja, que sabe que sente inveja, que consegue admitir para ela mesma que tem inveja, ela fica envergonhada, porque na nossa sociedade a inveja não é bem vista, né? Está relacionado à ganância, à necessidade da gente olhar o que o outro conquistou e desejar aquilo que o outro tem, mesmo às vezes a gente já tendo as nossas coisas, né? A gente deseja aquilo que o outro tem. Então, como que essa questão é tanto ruim para quem convive com o invejoso, como é ruim para aquele que inveja? É uma situação de imenso sofrimento, né, para quem passa por isso. Então, o que é a inveja? A inveja é desejar algo que alguém tenha. Então, seja uma profissão, seja um bem material, seja até mesmo uma aquisição espiritual, né? A pessoa já se fala assim, nossa, fulano é tão desprendido, né? Tão e ver assim, falando, nossa, como eu gostaria que isso acontecesse comigo, né? E eu pudesse sentir esse desprendimento, essa não necessitar mais. Então a inveja, ela, a vontade de ter ou ser o que aquela pessoa, outra pessoa é, isso é a inveja. Então, o que é a inveja, né? Nada mais é do que eu desejar o que o outro tem. Mas o desejar é ruim? A gente fica observando isso. O desejar é ruim? Não, o desejar é algo necessário, né? A gente surge do desejo, né? Nós precisamos desejar. Por exemplo, quando o Freud fala dos nossos desejos mais profundos, né? Nós nascemos e nós logo desejamos saciar a nossa fome. E aí a gente eu vi um vídeo onde eles estavam fazendo um estudo, né, com as crianças, o que uma criança faria se nascesse e ficasse parado em cima da mãe. O que ele faria? Choraria? E aí colocaram, eu não me lembro o que eles queriam provar, qual era o contexto todo do estudo, mas aquilo que me deixou maravilhada e muito encantada, eu guardei. Aquela criança, ela começou a se arrastar no ventre da mãe, ainda sujinha de restos do parto, e encontrou o peito e sugou com todas as forças, né? Então, a criança, primeiro momento da gente, né, é o desejar. É o desejar algo que faltava comida, essa criança desejou, buscou e conquistou. Então, ainda olhando por esse lado do desejo, então a inveja é normal? Não seria normal no sentido de bom, né? A inveja, aquilo que se torna, o desejo que se torna patológico. É isso que a gente está falando aqui, né? A inveja, aquele no sentido negativo da situação do desejo, né? O Bert Hellinger fala o seguinte: Bert Hellinger é o criador das constelações familiares sistêmicas, que o invejoso, ele não está disposto a pagar o preço para conquistar aquilo que ele quer. Então, ou aquilo que ele deseja, né? Então é isso que acontece. Mas por que ele não está disposto a pagar o preço? É muito interessante a gente começar a pensar nisso, né? Então, desejar aquilo que o outro tem ou talvez se você estiver disposta a pagar o preço, é válido, né? Fala assim, nossa, eu queria tanto um carro daquele, eu gostei daquele carro, você está desejando o outro, né? Mas você está desejando aquilo que o outro tem, mas você vai em busca. Mas por que a gente sente inveja? E por que as pessoas nos invejam? Porque as pessoas não têm condição, não estão em condições emocionais de buscar algo. E às vezes aquilo que você tem e é o que ele não tem e não tem condição de buscar, ele fala assim, poxa vida, aquilo ali é que é o bom, aquilo ali eu queria também. Mas será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Então, por quê? Por que às vezes a gente inveja? Por que a gente apenas não deseja, né? Apenas e vai na luta? A inveja é o desejo sem a luta.
É o desejo sem condição nenhuma para lutar, né? A princípio, aquilo que eu tomo conhecimento de mim mesmo. Então eu acho que eu não dou conta de lutar, eu não acho que eu sou capaz de conquistar aquilo. Mas eu queria muito ser médica, eu acho lindo ser médica. Eu já ouvi muita gente falar assim, ai, eu acho muito bonito ser médica, mas eu não consegui, nunca conseguiria. Ah, por quê? Ah, porque passar no vestibular era muito difícil, e estudar muito, e eu não nasci para estudar. Então você deseja posição, mas você não quer pagar o preço. Mas por que ele acha que ele não ia dar conta de estudar? Quem disse para essa pessoa que ela não daria conta? São essas questões que a gente vai falar agora. Quando a gente está na nossa formação, gente, o invejoso, ele não é algo, não é intencional, nós não somos ruins porque queremos, né? Só que a gente tem uma tendência a excluir o invejoso, porque tudo que você pensa em conquistar, ou o invejoso quer igual, ou o invejoso fala mal, o invejoso nunca está bem com ele mesmo, mas porque ele não acredita nele. Em algum momento, durante o processo de formação da sua personalidade, na sua criação, talvez a superproteção, o pai e a mãe amaram demais essa criança que vai se tornar um adulto. Por isso que a gente, quando tem filho, tem que ter muito essa percepção, né? Do que eu vou fazer com essa criança, o que eu vou fazer com essa pessoa. Ele protegeu demais, deu tudo, entre aspas, de mão beijada, e acabou que essa criança não descobre o quanto ele é capaz de vencer na vida, o quanto ele é capaz de usar as próprias energias para conquistar. Esse é o invejoso, é aquele que não conseguiu usar as próprias competências, as próprias habilidades, porque não deram tempo para ele descobrir que ele era capaz, que era possível ele fazer algo e desenvolver algo, errando, aprendendo a reprogramar, né, aprendendo a fazer diferente, porque se de um jeito deu errado, eu faço do outro jeito, e do outro jeito, né, acaba dando certo. Então, dentro desse processo de vivenciar o processo de conquista, desde lá da infância, é que essa criança vai se tornar um adulto que acredita nas suas competências, que acredita naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela vai realizar no mundo. Então, quando ele tem uma dependência, quando essa criança tem muita dependência dos pais, os pais não deixam ele descobrir as próprias competências, ele cria um problema de não conhecer as suas próprias capacidades, né? O que eu sou, o que eu dou conta e o que eu não dou. E se eu não der conta, não aprende também a lidar com as frustrações. O invejoso é esse que não sabe lidar com as suas frustrações, que necessita de sempre alguém estar dizendo para ele o que fazer, como fazer, ou fazendo por ele, porque ele é uma pessoa insegura. Ele é uma pessoa que acha que ele não é capaz. Mas por que você acha que não é capaz? De onde vem essa insegurança sua? De uma falta de estrutura nesse processo de autopercepção no desenvolvimento da personalidade. Então, se eu estou invejando alguém, eu não sou né, não tenho uma prática, eu não sou uma pessoa insegura em tudo, mas em alguma coisa, vamos falar nesse sentido. Se isso aconteceu, eu estou sentindo muito medo de realizar alguma coisa, para e pensa. A gente só aprende se a gente fizer. Se a gente não fizer, a gente não aprende. Então, errar faz parte do processo de aprendizado, né? Se a gente não tentar, se a gente não exercitar, se a gente não buscar, se a gente não errar e corrigir, a gente não consegue entender como são feitas as coisas. Então, a gente acaba também dentro desse processo de sensação de incapacidade, a gente acaba com o quê? Com a nossa autoestima. Então, a pessoa que vive na insegurança, a pessoa que vive na dependência das outras e que viveu durante muito tempo nesse processo de formação da personalidade, essas questões, viveu sempre dependendo das outras pessoas para fazerem as coisas para ela não consegue realizar-se. Ela não consegue enxergar os seus próprios valores, as suas próprias competências. Então, como que fica a autoestima dessa pessoa? Para que eu sirvo? Para que eu vim ao mundo?
que eu estou fazendo aqui se eu não sei fazer nada? E se der errado, o que eu faço se der errado? Porque ela não sabe, ela não treinou isso, né? Ela não treinou isso. Então é importante a gente entender que vem desse processo de base. Mas e agora? Quando eu encontrar um amigo que é invejoso e quando eu ver inveja em mim, eu vou procurar falar pra mim, ok, você tá com inveja, então o teu medo de ser incapaz, e ser incapaz é extremamente natural. Então quando eu tenho inveja de alguém, eu invejo tanto, mas é uma inveja boa. Não, então você admira essa pessoa. Admirar alguém ok, é bacana, e aí você modula essa pessoa, por exemplo, eu acho Freud maravilhoso, eu admiro demais Freud, e aí eu estudo profundamente Freud e vou seguir os passos do Freud, mas eu tenho uma admiração, eu não invejo Freud. A pessoa que inveja, ela não faz, e ela não faz, e ela ainda critica, e ela é o oposto da admiração. A inveja é o oposto da admiração, é uma imaturidade emocional. Eu não dou conta de entender por que eu não consigo realizar, por que eu não consigo admirar. É aquele cara inseguro, invejoso, ele é irritadiço, é uma pessoa que está de maneira geral mal-humorado, ele observa tudo que você e o outro fazem e ele começa a ou criticar, ou subestimar, ou falar mal. O invejoso, ele está doente. Desejar, admirar, criar propósitos, né? Criar metas, trabalhar para alcançar alguma coisa, para ter o que o outro tem ou conquistou. Eu quero ser médico, 300 mil médicos, né? Quantos médicos não tem? Eu não estou invejando, eu estou olhando para essa profissão, eu estou me identificando com ela, estou admirando, e por isso eu vou usar todas as minhas ferramentas para minha conquista, para satisfazer o meu desejo. O invejoso não quer pagar o preço, lembra do Bert? Então, quando você perceber que você quer muito, que você deseja muito alguma coisa, primeira coisa é saber se você está bem com você mesmo, né? Porque às vezes você está desejando a alegria, a felicidade, a realização que o outro teve na profissão ou em qualquer outra aquisição que ele tenha, mas aquilo faz sentido para ela, para aquela pessoa. E para você, o que faz sentido? Aí a gente sempre roda, né, nas lives e cai no autoconhecimento. Porque até para você desejar alguma coisa, esse desejo tem que ser embasado naquilo que você é. Se você está vivendo para o exterior, né, dizendo, eu desejo ser ou ter o que o outro tem, pode ser que você não saiba nem aquilo que você realmente deseja. Porque toda a sua vida está baseada no outro que está lá fora. Então é importante vir para o autoconhecimento, mas também combater em você de uma forma amorosa e acolhedora, porque é uma vulnerabilidade, combater a inveja em si. Aprender a admirar as pessoas, sair da crítica constante, né? Por quê? Por que você critica? Por que o invejoso critica? Porque ele se sente inferior. A autoestima dele está, acabada. Então ele precisa, para não se sentir tão pequeno, é uma necessidade de também descer um pouco o outro. Porque senão há uma dor muito grande. É importante perceber que ele age como superior, geralmente, né? Ele se põe numa superioridade, numa competência, numa capacidade de analisar todo mundo, mas ele está se sentindo numa arrogância, né? Mas ele está se sentindo inferior. Então, quando a gente levanta alguma bandeira, por exemplo, que a gente fala assim, nossa, isso está totalmente errado que uma pessoa está fazendo. Vamos dizer, um prefeito. O prefeito, ele é corrupto, ele isso, ele aquilo, e critica todo o trabalho desse prefeito. Olha, gente, a gente está olhando para o invejoso, tá? Não é que a gente não possa criticar e nem observar aqueles que administram o espaço. Mas a gente deve se perguntar, e eu estou falando da corrupção do outro, será que se eu tiver na mão o dinheiro que aquela pessoa tem, o poder que aquela pessoa tem nas mãos, eu faria diferente?
Será que eu faria diferente? Então a grande questão é essa, é que muitas vezes as pessoas que criticam, que estão fora dos governos ou de alguma posição, né, superior dentro de uma empresa, se tivesse na posição, humilharia as outras pessoas da mesma forma, se corromperia de alguma maneira da mesma forma. Se você está admirando ou fazendo uma crítica construtiva, uma observação realmente, você, antes da crítica, você já vai talvez propor uma solução. Isso é uma forma madura de olhar as coisas, não é? E às vezes você está criticando, né, o governo X e Y, mas dentro da sua casa você corrompe. Você ensina aos seus filhos, vai perder o ano, então não vai perder o ano não, você brincou o ano todo, mas olha, pensa bem, eu vou te colocar em outra escola e aí você vai passar de ano. Mas você vai dizer para o seu filho, foi merecido? Qual o merecimento disso? Aí, óbvio que se a gente for falar no nível de educação, né, vamos conversar aqui em termos de educação, mas a prova não prova nada, o sistema de ensino é isso, aquilo, a gente vai entrar em outra situação. Mas o fato de corromper, o fato de você pegar uma pessoa e não fazê-la perceber a importância de merecer aquilo que ela vai conquistar. E aí você critica aquele que está se corrompendo, corrupto, mas em outras situações na sua vida, você é tão corrupta quanto. E aí talvez você estivesse lá. Então são momentos, né, que a gente pode fazer de autopercepção, de desenvolvimento pessoal, né, de desenvolvimento das nossas questões emocionais. Mas espera aí, por que eu estou criticando a pessoa se eu não dei conta nem de fazer em mim? O invejoso precisa voltar à sua observação, à sua crítica, à sua vigia, mais para si, mais para ele, para que ele comece a enxergar os próprios valores. Essa é a cura do invejoso. Se eu não acredito que eu sou capaz, eu não vou fazer. E eu vou invejar, eu vou desejar, mas eu não vou realizar. E isso vai se tornando patológico. Minha autoestima está baixa, eu não tenho o nível de frustração lá em cima. E eu vou acabar por fazer de alguma forma algo negativo com toda essa pressão psicológica, emocional que a não realização traz pra gente. Então, às vezes a gente fala assim, como que eu acho interessante uma coisa que eu estava lendo sobre a inveja, que a inveja é algo da nossa base mesmo, dentro do nosso instinto, né? A gente vê às vezes animaizinhos, você passa a mão no animalzinho, no cachorrinho, o outro cachorro ou o gato sente ciúmes, né? Então essa coisa do ganhar a atenção do outro, ou quando tem inveja. Mas o que acontece com essas duas definições? A inveja, ela vem da ganância. O ciúmes, a gente associa mais ao amor. Eu achei isso muito interessante. Então, quando a gente está naqueles ciúmes dentro da família, a gente está com inveja do amor ou da relação que o outro tem dentro da família com aquela pessoa que nós gostamos também. E aí a gente vê que é um conteúdo egoísta. Então é esse ego que deseja a importância, que deseja o amor, que deseja o valor, que está fazendo com que você adoeça. Então o ciúmes nada mais é que a inveja dessa relação de boa convivência, essa relação amorosa entre as pessoas da família, ou entre o seu marido e outra pessoa, ou outra situação, ou seus filhos, né? Por quê? Porque você deseja atenção para você. Não deixa de ser inveja, né? E aí tá lá a questão do egoísmo. O ciúme ainda é o melhor aceito, porque é porque quando a gente ama, a gente tem ciúmes. Se a gente for, né, tirando as casquinhas da cebola, a gente vai ver que tudo vai parar no nosso ego,
na necessidade que a gente tem de valor, de se sentir amado, de se sentir único, especial, que é outra coisa que a gente precisa combater com relação à inveja, né? Tá lá o germenzinho, né? Vai arrancando as casquinhas da cebola que a gente vai chegar no ego, na necessidade que a gente tem, né? De valor, de tudo mais. Então eu queria, voltando nessa questão da inveja, a gente perceber isso, tá? Então o invejoso ele não quer pagar o preço, o invejoso tem problema da autoestima, o invejoso tem problema de ser inseguro, né? Ele tem problema de dependência, né? Ele depende sempre, é uma pessoa insegura, ele está sempre dependendo, pra gente não esquecer. É dentro desse quadro aí que a gente enxerga o invejoso, ok? Então vamos passar agora o que a gente precisa fazer, né? O que a gente deve encontrar dentro de nós, o que a gente deve fazer para transformar essa inveja, para transformar. Então, o que eu posso fazer com relação à dependência? A gente precisa perceber que nós somos únicos. Nós somos únicos. Então, quando a gente, cada um, olha, você nunca, mesmo que você deseje, você vai ser um terapeuta como o outro. Você nunca vai ser um professor como o outro. Você nunca vai ser um pai como o outro. Você pode pegar uma ou outra característica, modular e agir parecido. Mas o que vai fazer a diferença nessas relações, né, nessa expressão de você mesmo, é a tua essência, é aquilo que sai do teu coração, né? A gente olha a letra das pessoas, as letras são únicas, né? Então nós somos únicos, nós viemos aqui, estamos nessa existência para expressar essa preciosidade que é a individualidade, aquilo que eu sou, né? Tudo que eu for fazer vai ter como se fosse a minha impressão digital, vai ser único. Então nós precisamos, para acabar com essa insegurança, conectar com essa essência única. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, parar de querer agradar o outro, ter essa necessidade profunda de agradar o outro. Por que a gente não deve agradar o outro? Só viver em função disso. Porque muitas vezes a gente se submete a fazer coisas e esquece de fazer outras coisas que seriam mais prazerosas ou que seriam ainda mais, vamos dizer assim, trariam muito mais resultados positivos para nós do que fazer aquilo para aquela pessoa em especial. E aí você se abandona e vai viver em função do outro. E aí você vai se deixando e o outro não tem noção do quanto você está abrindo mão por ele. E aí você entra na frustração, porque por mais que você abra a mão, essa outra pessoa não vai retornar na mesma proporção. E aí você vai deixando de existir, de expressar os seus sonhos, as coisas que você gostaria de fazer. Então é importante que a gente comece a romper esses laços de dependência que a gente tem, essa necessidade de estar aprovada pelo outro, a gente respeita o outro e as necessidades do outro, mas a gente não vai viver em função de fazer tudo pelo outro e esquecer da gente, só para ser aprovada, só para ser aceita. Então uma pessoa que ela depende da aprovação do outro, que ela é dependente, ela pode se tornar assim um invejoso, porque ela está esquecendo dela mesma, né? Então uma outra coisa que a gente precisa criar em nós é viver na simplicidade. A gente às vezes fica vivendo em função de opiniões, das questões sociais, né, daquilo que a sociedade prega como bom, como ruim, e a gente vai fazendo, ei Tude, boa tarde, tudo jóia? Então, a gente vai fazendo aquilo que o outro pede, ou são as convenções, aquilo que convencionou-se que era certo e correto fazer. Só que muitas vezes não é aquilo que eu desejo realizar.
E aí eu vou me afastando desse ser de simplicidade. Ah, mas eu não posso ir com essa roupa para o casamento. Eu não posso. É a nossa vaidade. A gente entra numa dependência de satisfazer essa sociedade pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, por necessidade de se destacar, de ser melhor que o outro, porque lembra que o invejoso ele precisa se sentir especial e superior, porque ele se sente inferior. Então, se falta, o que eu desejo? Satisfazer a falta. Então, se eu não acredito que eu tenho valor, eu vou buscar dentro dessa vaidade, desse orgulho, satisfazer essa necessidade. Então, a gente precisa romper com essa necessidade de ser autoridade. E como que a gente percebe isso na gente? A gente percebe isso na gente, às vezes, quando a gente começa a ler demais, e aí você ser aquela pessoa super antenada, você é um ignorante, as pessoas que geralmente leem demais e vivem chamando o outro de ignorante, geralmente, gente, olha bem, geralmente, elas têm problemas de autoestima. Elas geralmente são pessoas invejosas, elas não convivem com pessoas. Elas são pessoas invejosas e geralmente elas não convivem com pessoas que saibam mais do que ela, a não ser que seja para ela também absorver mais conhecimento. Se tiver uma troca ali, uma necessidade de troca. Se ela não tiver essa necessidade de troca no silêncio dela, ela vai se afastar da pessoa que ela acha que é melhor do que ela. E vai ficar observando para criticar e pôr o pé na cabeça dela para ela poder se sentir melhor. Então, quando a gente alimenta a nossa humildade, quando a gente começa a olhar que nós somos todos simples, humildes, viemos nus, sem nada. Né? Criança é uma coisa linda, porque elas falam exatamente o que elas pensam. A gente precisa desenvolver isso de novo, a gente precisa retornar. Gratidão, Tude. Como pode melhorar ainda mais, né? Então, como que a gente pode fazer pra gente ainda ser mais humilde, mais simples, né? E é diferente, não é que você vai... Quando você começa a olhar para a tua vulnerabilidade, para o seu lado humano, então errar faz parte. Não tem espaço para não realizar quando você sabe que errar faz parte. Por que eu tô aqui falando para o Insta e para o Facebook? Gente, falar pra mim já foi um problema, porque eu tinha um extremo medo do julgamento, daquilo que as pessoas iriam falar a meu respeito, será certo, será errado, será bom, será ruim. Estar aqui hoje, eu garanto para vocês, foi um processo de cura daquilo que eu mais temia, que era o julgamento das pessoas. Então hoje, antes de falar, eu não falo porque eu tenho medo de ser julgada. Eu falo apenas depois que eu tenho certeza que eu não vou romper com as fronteiras e vou ofender, humilhar alguém com as minhas opiniões. Para que a minha fala não agrida ninguém. Mas não porque eu tenho medo que me julguem. Mas porque eu entendi que o outro tem a liberdade de ser e expressar o que ele é e não cabe a mim julgar, né? Então, eu sei que esse caminho é possível porque eu realizei esse caminho e continuo realizando em outros momentos, em outras situações da minha vida. Eu acredito que é possível. Então, é importante que a gente encontre essa simplicidade do ser, essa competência de expressar a nossa simplicidade, a nossa vulnerabilidade, de encontrar com o outro como o outro é também, sem gerar expectativas, né? Porque quando a gente precisa saber distanciar isso. E para muitos isso é frieza, não, isso é equilíbrio. Eu sei o que eu preciso e sei o que eu posso pedir assertivamente ao outro, mas esperando que ele possa vir a me negar, porque ninguém é obrigado.
Então, é essa percepção, é essa evolução que a gente precisa. A gente precisa perder essa dependência. Eu só sou feliz se der tudo certo e o outro me aceitar. Teve uma vez que eu fui atender uma pessoa, foi muito interessante, porque ela chegou para mim falando assim: eu tenho que fazer uma proposta numa empresa, eu tô desesperada. Eu falei: mas por que você tá desesperada? Não, porque eu não sei o que o outro vai falar. Se ele falar isso, eu falo isso. Se eu falar aquilo, eu falo... E ela fez um circo, montou um teatro. Aí eu falei: tá certo, ok. Agora deixa eu te falar, o que você quer mesmo falar pra pessoa? Aí ela falou assim: isso assim assado. Eu falei: ah, tá, então o que você não fala? Ah, mas e se ele disser não? Eu falei: uai, mas é um direito dele, você tá querendo manipular a situação de uma forma a manter o controle até que essa pessoa, manter o controle até que essa pessoa diga exatamente o que você quer ouvir. O medo dela era da negativa. O grande pavor não é que ela não sabia como se expressar. O grande pavor dela é que ela não sabia o que ela ia fazer com a frustração da negação. Então a gente precisa colocar essa assertividade, a gente precisa saber que as outras pessoas não têm obrigação de satisfazer as nossas expectativas e assim a gente entender que os nãos vão surgir e que algumas coisas não são para mim. E eu preciso só apenas saber exatamente, né, ou melhor, ou mais exato possível quem eu sou, e aí descobrir aquilo que eu gosto de fazer para poder realizar. Que enquanto eu tô olhando para fora, eu não consigo olhar para mim e me conhecer. E aí tem outra história que eu gosto muito, que é a história do bolo, da moça que a avó morreu, ela pegou o caderninho da avó, começou a fazer os bolinhos da avó e presentear as pessoas. De repente ela tomou gosto por aquilo e hoje ela é dona de uma grande franquia de bolos em São Paulo. Essa história está no livro do dono da Cacau Show, um livro que ele fez quando ele fez 2.000 lojas, acho que é isso. Eu li faz bastante tempo, eu emprestei, e livro é assim, às vezes a gente empresta, vai e não volta, e não voltou, vou comprar outro pra mim. Mas é um livro sensacional, que mostra isso, que a gente precisa estar muito antenado, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acabar com a minha insegurança. Eu preciso seguir para avançar a vida de forma suave. Eu preciso saber que eu sou pequeno. Tem uma fala de Paulo também, o Tude deve saber dessa, né, Tude? Que fala que eu seja pequeno para que o Cristo cresça em mim. E o que é o Cristo, né? É tudo aquilo que é vida, que nos encoraja a amar, a perdoar, a arriscar. Jesus arriscou tudo, até entregar a própria vida, né? Então, olhando para Cristo, que é um grande sábio da humanidade, mas trazendo essa ideia de que Paulo, né, que pessoa que seguiu depois, tanto tempo condenando os cristãos, de repente desperta. Ah, gratidão, amor. Olha lá o meu maridão me assistindo. É isso que é amor, né? Escuta eu falando na orelha dele nesse isolamento social o dia todo, ainda vai ver minha live. Então eu acho que é muito interessante a gente olhar para esse vulnerável, para esse pequeno nosso e amar ele como ele é. E se eu olho para o meu pequeno, eu vou me tornar grande. Porque o espírito é simples. O ser humano, ele é simples, ele precisa de muito pouco. Mas ele precisa de principalmente aprender a acreditar nele mesmo. Acreditar que ele é especial, não porque ele tem uma roupa nova, não porque ele é jovem e o Botox deixa assim ou deixa assado, mas porque ele é, porque ele existe, porque ele atua, porque ele convive, porque ele se relaciona. Admitir que somos falíveis, nós precisamos errando que a gente aprende. É errando que a gente cresce, né? Então, a gente precisa, quando a gente precisa olhar para nós e nos aceitarmos como somos, também olhar para o outro com a mesma amorosidade, né? Não adianta eu ficar aqui sem fazer nada e criticando quem faz, que é o que o invejoso faz.
né? Então olha para a pessoa, né, na minha trajetória do meu trabalho, muitas vezes eu arrisquei, passei por situações pessoais mesmo, bem delicadas, até ano passado, foi ano passado que eu tive uma questão, ano retrasado, gente, ixi, o tempo tá voando. Mas enfim, eu tive uma questão tão séria, mas eu tava no meio de um trabalho, não podia parar. E foi um trabalho que me deu muita satisfação e tudo. E vieram as críticas. E se eu não tivesse sabido lidar com isso? Eu me perdoei pelas limitações até da situação, mas eu poderia não ter feito. Eu poderia ter paralisado e não ter concluído. Eu poderia ter desistido. Mas por que eu fiz isso agora? Porque eu passei a olhar para aquilo que é meu, para aquilo que é falível em mim. E não querer ser uma super-heroína. Nós precisamos de assumir os nossos atos. Nós precisamos aprender a agir com responsabilidade. E assim, você que tem inveja ou que não consegue sair de onde está, não realizar algum projeto e está se frustrando, às vezes vê o outro dando conta de fazer um vídeo, dando conta de dar de arriscar vender um carro para montar um negócio, e você fica lá, nossa, que coragem, às vezes você tá doido para fazer igual. Primeiro, busque descobrir se é isso que você quer. Se for isso, faça. Acredite em você mesmo. Ah, mas e se der tudo errado? O máximo que pode acontecer é você ter que começar do zero. E daí faz parte, né? Até para que a gente perceba que nós não somos infalíveis, para que o nosso ego entenda que faz parte do processo, né? E que a gente não precisa ter esse valor todo, ser perfeito, ser tudo lindo, ser maravilhoso, dar tudo certo e ser valorizado. Nós precisamos valorizar as nossas experiências, as experiências que são só nossas. Aí pra gente aprender, que a gente tá aqui para evoluir isso, né? Então, tomar consciência disso tudo é importante pra gente poder continuar. Pra gente poder continuar seguindo sem arriscar. Sem arriscar não, arriscando, né? Como a gente tá falando. Arriscando pra gente não ter que abdicar dos nossos sonhos. Pra gente poder crescer, evoluir, se realizar. Mesmo que a sua realização seja, entre aspas, pequena, né? Mesmo que você tenha uma casa pequena, uma quitanda pequena, mas você paga suas contas, você bate um papo com um colega na portinha da venda, você viaja quando você quer para visitar os familiares. Talvez você nunca vá à Europa para tirar foto do lado da Torre Eiffel, talvez sim. Mas o que difere você de quem já foi? Você é. Lá na Torre Eiffel ou aqui na porta da quitanda. Você é, né? Então, o que nós somos é aquilo que nós vamos levar para a eternidade. É aquilo que nós vamos entregar para o próximo dentro das nossas relações. É o que vai determinar se eu sou feliz ou se eu sou triste. Se eu consigo me sentir realizada, se eu consigo me sentir contente com aquilo que eu sou. Lá na Torre Eiffel e aqui na quitanda, a gente vai estar realizado. O problema é estar na Torre Eiffel, mas está invejando quem, por exemplo, está esquiando. Ou está lá na Torre Eiffel, mas eu não tenho filho, eu sou separada, não tive filho, e eu desejo o quê? Ter o filho que a outra não tem, que a outra tem, né? Eu estou aqui na Torre Eiffel tirando foto, mas queria estar lá com aquela pessoa que casou, né? Então, eu posso estar aqui na quitanda triste, porque, ai, que droga essa quitanda, nunca que eu vou para a Torre Eiffel. Como que você está? Onde você está? Então é isso, gente. Eu acho que eu deixei aqui um recado da inveja. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que a gente ainda tem um tempinho, tem uns 15 minutinhos, contar alguma história, falar,
Entrou aqui a Maria Luísa agora, artesanatos, prazer. Tem aqui no Instagram, tem a Ana Carla. Ei, Ana, tudo bem? Agora subiu ali. A Ana Beatriz. Oi, Ana, tudo bem? Olha, gente, foi muito bom. A gente falou aqui para quem tá chegando agora, algumas pessoas estão chegando agora. A gente falou sobre inveja, a gente falou sobre as nossas questões, né, com os invejosos. Então, se você convive com o invejoso, entenda esse amigo, entenda esse familiar, porque ele precisa de apoio. Sempre que você puder, elogie. Se você tem uma filha ou um filho que não vê as suas próprias competências, que tem medo de arriscar, talvez por amor, você deu tudo para ele e ele não desenvolveu essa habilidade. Diga para ele que ele é capaz, estimule ele a arriscar, e aí ele vai te perguntar, mas e se der errado? E você diz, se der errado deu, aí você tenta de outro jeito. A vida precisa ser leve, a gente precisa arriscar, a gente precisa aprender a sair de padrões, né? De padrões de comportamento, a gente precisa, porque isso é criatividade, né? Por que os quadros dos pintores sempre vão ter alguma imagem diferente? Porque eles vão criando, a partir do sentimento daquele momento, da inspiração daquele momento, eles criam obras de arte maravilhosas. Mas e se ele tivesse feito um e falado assim, gente, eu nunca vou poder fazer um igual a essa? Eles nunca fariam outras. E se eu tentar de novo e der errado e ninguém gostar? Como as pessoas que fazem sucesso com música, falam assim, nossa, e agora? Deu certo essa música. Ai, mas e se eu fizer outra e não der certo? Ah, gratidão, Ana. Gratidão. Ela tá falando aqui que adora ouvir as minhas palavras. Gratidão. Que bom que eu posso contribuir. Eu acho que esse é o propósito, né, desse momento, assim, de eu trocar um pouco daquilo que eu também vivi, que o terapeuta é sempre aquele que tá em busca constante, e a gente fala, né, eu falo que Deus sabe o que fez, mandou um monte de terapeuta pra cá, porque, né, a gente tá vivendo num tempo onde as pessoas estão extremamente afastadas delas mesmas. Só que os terapeutas, eles saem de grandes conflitos e vão penetrar na própria alma quando de repente se entendem e se descobrem terapeutas, né? Mas eles já eram terapeutas, mas enfim. Então, todo mundo tem conflito. E você pode diminuir o seu conflito. Entendendo que os irmãos, por exemplo, eles têm os ciúmes deles, né? Quem tá vivendo na família e tem ciúmes. Ciúmes é a inveja, é aquilo que eles precisam perceber, porque a gente não vai cuidar dos filhos iguais, porque são pessoas diferentes. Por mais que a gente busque igualar, foi outra coisa que eu li hoje que eu achei muito interessante, por mais que a gente busque igualar a forma de lidar com os filhos, por eles serem diferentes, nós tratamos essas pessoas de formas diferentes. E aí eles ficam meio chateados. E a gente que já foi filho também, poxa, por que a minha irmã mais velha teve isso, aquilo, outro? Ou por que meu irmão mais novo tudo podia e eu não podia? Então a gente percebe que nascem em tempos diferentes, são pessoas diferentes, e aí a gente precisa olhar para esses filhos e mostrar para eles que cada um deles é especial exatamente como é. Eu acho que uma coisa que pode causar esse tipo de frustração nos nossos filhos é a comparação, né? Olha o seu irmão, o que ele tá fazendo, você não faz o que o teu irmão faz. Então, peraí, olha só, você é diferente do seu irmão, olha como você sabe fazer isso aqui bacana. E você, olha, é bom nisso, cada um é bom numa coisa, vocês são únicos como são, né? Imagino que seria uma boa fazer dessa forma, para não gerar essa questão ou diminuir, né, esses impactos que já vêm das nossas questões íntimas também e específicas. Mas é isso, gente. Tomara que nós possamos olhar para os nossos amigos e irmãos e parentes invejosos e para nós, né, quando nós tivermos inveja, percebendo que não passa de uma insegurança, de um problema de autoestima, de achar que é incapaz de fazer alguma coisa, e quanto mais tempo a gente demora para aprender a lidar com isso, para fazer diferente, quanto mais tempo a gente demora, mais essa insatisfação vai crescendo, mais essa angústia vai crescendo, mais a gente vai se tornando uma pessoa amarga, cri-cri,
que joga as pessoas para baixo, que fala às vezes até mal, fica maledizendo as pessoas, né? A gente se torna uma pessoa maledicente. Então vamos buscar a nossa cura, né? E contribuir com a cura do outro. Né? Quando um amigo invejoso fizer uma coisa ou falar alguma coisa, procure imediatamente algo bom e único que ele tem. Fala, nossa, eu sou boa nisso mesmo, mas e você? Você tem isso de bom. Você já viu que você tem isso de bom? Dá um abraço nessa pessoa. Agora não, né, gente? Porque a gente tá em isolamento. Mas quando voltar, dá um abraço nessa pessoa. Mostra pra ela que ela é querida, que ela é importante exatamente como ela é. E aí a gente vai contribuindo com essa cura que o mundo tá precisando. E entendendo, às vezes vai fazer alguma coisa, trabalhar com algum colega, ele erra, faz alguma coisa errada. Não, tudo bem, vamos ver o que a gente pode fazer, como o Tude colocou aí, como pode melhorar, né? O que a gente pode fazer de melhor que ainda não tinha sido visto, para os resultados melhorarem. Então eu acho que vale a pena a gente sair do nível do ego e buscar o nosso nível de essência, né? De essência de ser eterno que somos, né? Ou assim eu enxergo, tá bom? Ó, gratidão, espero que vocês tenham gostado. E ninguém quer comentar nada, ninguém quer contar um caso, falar alguma coisa. Então, ok. A gente termina aqui com muito carinho por cada um, gratidão por cada um que esteve aqui comigo. Aproveitar esse tempinho para falar. Exatamente. O Heider colocou que inveja é a perda da capacidade de ser e tentar ser diferente, né? A gente fica naquela, né, de não ter coragem de sair da zona de conforto, né, Rai? A gente fica só no desejo e não vai em frente. Mas que a gente possa, né, conseguir fazer isso. Então, falando aqui rapidinho sobre o sorteio, nós vamos no final das lives, no dia 31, né, ou no dia seguinte ao dia 31, nós vamos fazer o sorteio do livro e de uma camisa do Constelar, que a minha irmã até propôs na outra live, mas a live acabou caindo e a gente não deu continuidade para poder né, avisar vocês. Então fica aqui o nosso aviso, tá? Que quem estiver participando das lives, essas pessoas vão participar desse sorteio. E vocês podem ganhar um livro que eu sou coautora, é um livro sobre constelação familiar sistêmica, vários cases, para vocês entenderem um pouco na prática, né? Vários profissionais que passaram a experiência, né, de algumas constelações. E aí vocês podem ganhar, porque a constelação familiar sistêmica, antes até de ser uma terapia, ela é uma filosofia de vida. Se você entender as constelações, mesmo que você nunca constele algo na sua vida, já vai estar sendo constelado. Então o livro está maravilhoso e vale a pena correr o risco de ganhar, tá bom? Ó, gratidão. Ou melhor que habita em mim, saúde o melhor que habita em você. Gratidão pela presença de todos. Então que nós possamos curar as nossas almas, né, para diminuir as nossas dores. Gratidão, um bom fim de domingo, que essa semana seja uma semana de luz, de paz, de harmonia. E vamos continuar vibrando para que essas vacinas do coronavírus se resolvam, né, resolva realmente funcionar, para a gente poder estarmos todos juntos num grande grupo lá na Vitri, se abraçando bastante. Porque tá difícil esse negócio, né? Como diz o difícil, não, tá trabalhoso, mas nós vamos junto. Nós vamos vencer isso, tá? Ó, beijo, fica com Deus. Gratidão, Ana, pela sua presença também, tá? E a todos, gratidão. Gratidão, amor. E obrigada pela sua presença.